vamos fazer aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, buscando através do recolhimento, né, aquele ambiente propício para fazermos a nossa prece e passarmos para os nossos irmãos. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de reiniciarmos mais um ano nessa contagem terrena, que nós possamos, Senhor, aproveitarmos esse ano, aproveitarmos em termos espirituais, em termos de crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos e dai-nos a força necessária para superarmos as nossas limitações e dificuldades, que são tantas. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, nessa primeira etapa, o Clébio. Já está tranquilo, né, Clébio? Já não está mais ficando só... Muito não, mas tá indo. A gente vai tentando se tranquilizar. Bom, boa noite a todos. Como a Ângela falou, passada essa primeira euforia, né, das festas de final de ano e das promessas do início desse ano, a gente retorna ao que a gente já vinha fazendo, que é fazer o estudo da doutrina. E eu folheava uma das revistas espíritas e um tema me chamou a atenção, uma revista espírita de março de 1865, cujo tema era o seguinte na reportagem: onde está o céu? Né? Aí eu comecei a ler a respeito, achei interessante, destaquei uns pontos e trazer para que a gente pudesse refletir a respeito. Então, o Kardec, ele começa falando sobre o que é, né? O que é o céu. E na pergunta onde está o céu, né, existe um lugar determinado, ele está circunscrito numa determinada área do universo. Isso é que a gente vai tentar colocar aqui para se chegar a um raciocínio lógico. De início, a palavra céu, ela se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra. Ela é uma derivação de uma palavra grega e palavra latina, né, do latim antigo. E mais particularmente, a parte que se acha sobre o horizonte, né, ele está falando dessa abóbada que envolve a Terra. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida, transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro, né? Eram círculos, eles imaginavam vários, uns diziam que eram 7 céus, outros 11, outros 14, né? Mas sempre limitado aonde o nosso ângulo de visão alcançava, né? As diferentes doutrinas do passado achavam, além disso, que a região dos astros era limitada e que a morada do Todo-Poderoso ficava bem além dessa abóbada, né? Ao invés de estar no centro, no caso a morada de Deus, teria que estar no centro de tudo para que dali irradiasse todos os seus poderes, né, as suas emanações fluídicas. As ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Sob a influência dos novos conhecimentos, as crenças tiveram que modificar-se. Isso porque as ciências foram se atualizando, foram havendo novas descobertas, novos conhecimentos foram chegando e o homem percebeu que existiam mais coisas além do que aquele simples círculo rígido e transparente, como foi dito no início aqui. O céu foi deslocado, né? Foi para mais além. E para onde ele foi?
Diante dessa pergunta, todas as religiões se calam, né? Ou muitas fantasiam, né? Que é o que a gente vê por aí por fora. Prometem céu, né, gratuito em forma de dizer, né? Mas aquele sem esforço, que você pode chegar apenas acreditando nisso ou naquilo. Então, existem muitas divagações, mas nada de concreto. E o Espiritismo vem dar uma resposta mais coerente ao demonstrar o verdadeiro destino do homem. Então, a gente já sabe que o caminho para o céu começa pelo homem. Então já é um bom início. E esse homem, ele parte de um estágio simples e ignorante, né? E à medida que ele vai progredindo, à medida que ele vai tendo suas experiências de encarnação em encarnação, ele vai se colocando mais em condições, né, de estar no caminho certo para esse céu. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, no caso nós aqui, ainda sujeitos às influências da matéria, aos vícios e tudo mais, né, ainda não temos condições de entender ou de visualizar, né? À medida que o espírito se eleva, os seus sentidos se refinam, os seus prazeres passam de sensações materiais para as espirituais, aproximando-se assim dos caminhos que levarão a esse céu. Para entendermos melhor essa colocação, a gente volta a uma frase famosa de Jesus, que na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas e que moradas são essas? Será que são só os septilhões e septilhões de planetas espalhados por infinitas galáxias aí no universo? Ou será que existe uma outra, né, um outro caminho, um outro local, né? Então é interessante esse questionamento. São também estados de consciência adquiridos através de várias encarnações, dando assim ao espírito a possibilidade de viver em mundos onde reinam a verdadeira fraternidade e o egoísmo já não existe. Então esse é um outro caminho. Além dos supostos, supostos que eu digo, porque o céu, a gente não se conseguiu essa definição aqui, de um lugar restrito, né? A gente está falando de suposições. Então, o estado de consciência, quando Jesus disse que na casa de meu pai tem muitas moradas, ele já se referia a isso também. Além dos lugares físicos, também os lugares da consciência, né? A felicidade na vida espiritual, em todos os seus graus, não consiste numa eterna e cansativa ociosidade contemplativa, né? Ficar lá sentadinho, ouvindo anjos e querubins tocando harpa, né? sem produzir nada. Ao contrário disso, é uma atividade constante e produtiva. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. E consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos, que são os Messias ou mensageiros, para a transmissão e execução de seus desígnios. A gente olha para trás na história, a gente vê Buda, Confúcio, né, para o lado da Índia lá, depois vem para o lado de cá, Platão, Aristóteles, Jesus, né, que foi o que se falou mais e o que teve uma mensagem mais consistente, que resumiu praticamente todos os ensinamentos já ditos anteriormente a ele, né? E essas missões eles cumprem, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa que só chegam pela perfeição. Então esses Messias que já vêm de outras esferas, já são espíritos que chegaram
a esse estado de pureza, né, de superioridade por merecimento. Não chegaram ali, não foram escolhidos por Deus e Deus os fez assim perfeito, né? Porque senão ele estaria sendo injusto com a maioria de nós aqui, ou com todos nós, né? Por que não fez eu, não fez um de vocês, né? Prontinho já para poder desfrutar de todas essas maravilhas do universo. Mas as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, né? Ou seja, cada um executa aquilo que é capaz de executar, né? Que tenha conhecimento para tanto. Às suas capacidades e ao seu grau de confiança que mereçam da soberana inteligência uma dedicação, né, ou uma atenção que ele sabe que esses espíritos não falharão. Então, por isso eles recebem essas missões e eles a executam de acordo com a direção, com o pedido da inteligência suprema. Enquanto os mais dignos constituem o Conselho Supremo, os principais espíritos, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários e os outros, de um grau menor, a dos mundos especiais. Vem em seguida, da ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso das diversas operações da natureza até aos mais íntimos detalhes da criação. Então a gente vê, né, que a harmonia do universo em algum momento vai estar dependendo da gente, que agora aqui somos ainda, né, como se fossem crianças de jardim de infância, né, que um dia vai ser um físico, um matemático ou um médico importante que vai salvar vidas. Então a gente está vendo que a harmonia do universo, nesse momento, ela está gerida por espíritos que já alcançaram essa superioridade, né, de uma forma gradativa, né? Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há também a de todos os graus de importância entregues aos espíritos de todas as ordens, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, todos nós aqui somos missionários. Nesse momento estamos encarnados e a nossa principal missão é resgatar as nossas falhas. Essa é a primeira, principal. Nós somos missionários nesse sentido, né? O pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, também já é uma segunda missão. Ele veio como primeira missão acabar com resgatar as suas penas, os seus erros, e ele já tem essa segunda missão como dirigir os seus filhos, encaminhar os seus filhos nos caminhos do bem. E até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso, que sejam os cientistas, que inventam novas fórmulas, criam novos aparelhos para que a nossa sociedade, a sociedade dos mundos, elas progridam. Nesse contexto, podemos observar que todas as inteligências contribuem para a obra geral. Qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, cada um na medida de suas possibilidades. Umas como encarnadas, umas inteligências encarnadas, outras como espírito. Por toda parte, nos deparamos com a atividade, desde o mais baixo ao mais alto da escala, todos se instruindo, se ajudando mutuamente, se apoiando, se dando as mãos para atingirem o alvo, que é a perfeição, né? E isso a gente está falando de espíritos, já num caminho mais elevado de perfeição, né? A gente aqui ainda enxerga o outro como adversário, né? A gente, independente, a gente tem que ter essa visão, que independente de grau de parentesco, de grupo social, a gente tem que olhar o companheiro do lado como um outro caminhante, né? um outro parceiro que está indo também em busca da sua perfeição.
Então, a gente tem esse hábito por ser egoísta ainda, de querer as coisas para si, de não abrir esse olhar, né? Que é o que Cristo insistiu lá atrás, né? De uma forma simples e direta, né? De amar, né, o seu irmão de caminhada, cuidar dele como se fosse a pupila do seu olho, né? Olha que isso é forte, né? Então, cuidar mais do seu irmão, praticamente, do que se cuidasse de você. Porque automaticamente, se ele está bem, você também fica bem e faz a sua caminhada. E assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Assim se perpetuam e se consolidam, pela depuração e pela continuidade das relações, as verdadeiras simpatias e as mais sagradas afeições. Por toda a parte, enfim, a felicidade é relativa a todos os graus de progresso, por todos os deveres cumpridos. Cada um carrega consigo os elementos de sua própria felicidade. Isso é muito importante a gente observar. Ela está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de serem felizes. Olha que conforto para a gente, né? Entretanto, a felicidade não é pessoal. Mas aí, será que Kardec se enganou aqui? Estava numa madrugada daquela cansado, escreveu uma frase que não destoava do contexto, mas a gente vai ver que não. A felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Uma questão de lógica, né? Ela está também na comunhão de pensamento que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns aos outros pela semelhança de ideias e gostos. Isso a gente faz aqui também. A gente se aproxima daquelas pessoas a quem a gente se vê semelhanças de gosto, de pensamentos, né? Praticam coisas que a gente pratica. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, isso se amplia, né? Isso se multiplica ao extremo. Os espíritos felizes, atraídos uns pelos outros pela semelhança de ideias e gostos de sentimento, formando vastos grupos ou famílias homogêneas, onde cada indivíduo irradia suas próprias qualidades e se beneficia dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto. Esses eflúvios são as emanações fluídicas. Quando os espíritos puros se reúnem, não existe, quando ele diz aqui que a felicidade não é pessoal, a felicidade dessa reunião, ela é comum, né? Não é um espírito feliz. Ali eles estão desfrutando de uma felicidade pelas tarefas cumpridas, né? pela prática do bem, e por tudo estar caminhando de acordo com o que foi direcionado para que se fosse feito. E para a gente já finalizar aqui, porque o meu tempo também já está finalizando lá, embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles de preferência se reúnem. Portanto, cada globo tem sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta na maior parte pela encarnação e desencarnação, que são sucessivas. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e é mais flutuante nos mundos superiores. Isso aqui, se a gente observar o nosso sistema de ensino, a gente tem assim, uma visão mais concreta do que seria a espiritualidade. Desde o maternal até o ensino médio, são mais ou menos uns 15 anos que uma criança passa num colégio. Então, aí a gente, num colégio desse de ensino fundamental, que seria, no caso, comparado à Terra, que nós estamos no ensino fundamental, espiritualmente falando, né? Há pouca... Os alunos, eles entram lá no maternal e vão até, raramente, saindo de uma escola ou outra, porque a escola
Não tem uma determinada série. Ou o aluno ele não se coaduna com o esquema da escola, ele é convidado a ir para uma outra de periferia ou coisa parecida, né? Então, esse exemplo dá mais ou menos para a gente entender como funciona a espiritualidade, né? Em questão de graduação espiritual, né? Os planetas mais densos, eles têm uma população mais fixa, vamos botar assim, se é que se pode falar assim. E os superiores, como seriam as universidades, você vai lá, faz 4 anos, numa outra você faz mais 2 de pós e tal. Então os planetas superiores, né, mais puros, eles têm uma circulação de espíritos maior do que esses mais densos, né? Onde a matéria predomina mais. E depois da exposição desses fatos, voltamos à pergunta inicial, né? Aonde está o céu, né? Até agora eu falei, ainda não disse, né? E por que Deus não revelou isso, né, lá atrás, né, no princípio de toda a verdade? Pelo simples fato de não estarmos preparados para absorvermos essas verdades, né? Pelo fato da gente ter sido criado simples e ignorante, né, a gente tem que seguir um roteiro que vai nos capacitar. A gente vai de experiência em experiência, de encarnação em encarnação, até que a gente esteja apto, né, a chegar a esses conhecimentos e executar as ordens da inteligência suprema, né? Muito bem. Só assim, evoluindo lentamente, de acordo com nossos esforços, atingiremos um estágio de elevação espiritual, que nos permitirá entender o conceito de eterno, né, que é meio... né, a gente vai entrar na eternidade, vai voltar para a eternidade e vai entender esse conceito, né, e assim participarmos como agentes da inteligência suprema da evolução do universo, né. Agora, já com esses elementos, a gente pode responder com segurança a pergunta: onde está o céu, né? O céu, ele não está circunscrito em lugar nenhum, definidamente. Ele está dentro de cada um. Então, cada um, agora a gente pode deixar, né, isso aqui com esses elementos que a gente tem. A gente já sabe que a gente tem que se interiorizar, desde Buda lá atrás recomendando que a gente tem que olhar para dentro de si, né, se conhecer. Depois vem Sócrates, vem Jesus, conhece-te a ti mesmo, né? Jesus também cansou de falar isso, porque Jesus sabia do que estava falando. Então o primeiro passo para se chegar, o primeiro passe para a gente, né, ter para chegar ao céu é esse, é a interiorização. Porque se conhecendo, né, a gente vai ser capaz de transformar as energias escuras, que a gente é autossuficiente, né? Inclusive a gente é tão autossuficiente e ainda passa isso para os outros, para os parceiros do lado, que às vezes não tem tanta, né? A gente é tão autossuficiente de energia, só que é uma energia podre, energia escura. Então a gente tem que aprender a trabalhar essas energias, clareá-las, né? Tornar luz límpida, para que a partir daí a gente possa ir galgando os degraus da perfeição e chegar um dia ao céu, né? Que seria o nosso estado puro de consciência. Aí a gente, mas não existe um lugar circunscrito, né? Existem os planetas puros, onde todos esses espíritos já chegaram à perfeição, eles vão se reunir. Então ali será o céu, porque todos estão imbuídos desses pensamentos, né? De pureza, de amor, né? Desse amor construtivo, né? Que eleva tudo. Então, de início, a mensagem, né, de primeira reunião do ano é essa que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Passar para a nossa irmã Cristina, que vai entrar num outro assunto. Quer que eu ponha aqui no seu bolso? Bolso dá certo? Então bota aí. Boa noite a todos. Ouvir, né, estudar o Espiritismo, ouvir, né, sobre todas essas leis de Deus que foram, né, estão aqui compiladas, que vieram até nós através dos espíritos superiores,
nos dá um grande alento, né? É muito importante, como no início a Ângela estava dizendo, né? Qual a nossa proposta e nosso ideal para 2014 em termos espirituais? À medida em que a gente conhece, mas conhece com a razão e com o coração essa doutrina, a gente vai vendo e traçando as nossas estratégias, porque é impossível a gente ficar no mesmo lugar depois que a gente compreende determinadas coisas, né? O Cléber estava falando aqui do céu, né? O que é o céu? E a gente vê esses espíritos perfeitos, como o universo é perfeito, isso dá uma grande consolação, isso faz a gente se sentir bem, porque você vê que está tudo encadeado, todos os espíritos eternos, indestrutíveis, que habitam o universo, tem a sua missão, tem a sua função, está tudo funcionando do jeito que deve ser, e que nós, nascidos simples e ignorantes, chegaremos, por mais que com o nosso olhar hoje nos pareça muito distante, chegaremos a essa perfeição e fazemos parte desse todo, né? Há umas 2 ou 3 reuniões que eu tenho vindo, eu tenho falado um pouco sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Por que agora é importante para a gente estudar isso? Porque essa é a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui encarnados de passagem. E como os próprios espíritos nos dizem, o nosso mundo material é um reflexo obscuro daquilo que acontece no mundo espiritual. Então, se a gente entender como se dão as coisas lá, nós podemos mais facilmente resolver nossas pequenas questões aqui, para que a gente possa estar mais próximo, né, dessa perfeição. Depois do Cléber com esse vozeirão, a minha voz não sai, né? Eu estou tentando até falar mais, porque eu tenho uma voz baixinha, aquele jeitinho, né, diferente do vozeirão dele, vai, mas nós vamos tentar. Hoje eu queria falar sobre as relações de além-túmulo. Obrigada, Bel deu uma ajuda aí para aumentar. As relações de além-túmulo, como os espíritos se relacionam na espiritualidade, né? Como é que funciona isso? Lá existe ordem, existe poder, existe autoridade, subordinação. Como é que é isso lá? Aqui tem, a gente sabe, né? Então, como funciona lá? A autoridade no mundo espiritual, ela está relativa à superioridade. E ela é exercida por meio de uma ascendência moral irresistível. Nenhum espírito inferior consegue sair fora dessa ascendência moral que é irresistível, né? A gente vê, às vezes, nas reuniões mediúnicas, onde o nosso objetivo é auxiliar aos espíritos que vêm se comunicar, né? A gente ouve muito dos espíritos dizer que eles estão amarrados, que foram obrigados. Eles não estão amarrados, não existe, não está algemado, nem amarrado, nem impedido, mas ele está sob essa influência, sob essa ascendência moral que é irresistível. Por isso ele se sente assim, ele se sente acuado. Quando é um espírito, suponhamos que está muito envolvido no mal, que ele diz que vai fazer, que vai acontecer, naquele momento ele vê que ele não pode fazer, nem acontecer, nada. É a ascendência moral, é a autoridade que é emanada de todos nós, de todo aquele espírito que está trabalhando nele a sabedoria, está trabalhando as virtudes, está trabalhando a sua harmonia, está se conectando com a espiritualidade maior. Mesmo nós aqui podemos sentir isso. A autoridade não está naquele que grita e que quer impor e que é autoritário, né? Não é assim que a verdadeira autoridade é exercida. Porque quantas vezes em algum lugar, algum trabalho, vamos dar o exemplo de um trabalho, existe um chefe que grita, que quer impor, que é autoritário, que não permite que as pessoas se expressem. De alguma forma, esses subordinados vão se expressar e, em vez de fazer crescer, vão arrumar um jeitinho de fazer destruir, né? Se for numa fábrica onde tem uma engrenagem, joga uma tampinha ali numa engrenagem daquela, pronto, acabou tudo.
né? Aquele que grita e que precisa exercer a sua força sobre os outros para mostrar que ele é bom, coitado, a gente deve ter compaixão, não é essa a autoridade. As pessoas vão ter medo, mas as pessoas não vão ter respeito e nem autoridade. Então, a autoridade a gente ganha à medida em que a gente se eleva. Até que nós vamos chegar a ser espíritos, né, perfeitos, que estaremos aí, que viveremos plenamente esses bons sentimentos, essas boas intenções, e daí vai emanar toda a nossa autoridade. Os espíritos, poder e consideração, né, como a gente entende aqui, autoridade, não significa nada no mundo espiritual, nada. Né? Um espírito que aqui tinha uma posição, né, exercia uma autoridade, lá ele pode não ser nada. Está lá embaixo na escala. Como aquele que aqui era humilde, que aqui era uma pessoa que não tinha nenhuma projeção, que aos nossos olhos estava sempre se humilhando, ou não conseguia, né, só obedecia ordens. Ao chegar ao mundo espiritual, pode ser que ele seja um espírito muito mais elevado que nós, se ele não for um espírito superior, ele pode ser um espírito muito elevado. E à medida, e os espíritos sofrem ao descobrir isso quando chegam na espiritualidade? Quanto mais egoístas, quanto mais orgulhosos, mais eles sofrem e se sentem humilhados. De ver que você tem uma fazenda, você era o dono da fazenda, mandava, maltratava todo mundo, de repente você chega lá, tem um peão daqueles que trabalhava para você, que lá ele tem uma projeção muito grande, lá ele tem de uma ordem muito maior que a sua. Você, se é egoísta, se é orgulhoso, vai se sentir humilhado com aquilo. Então isso dá para a gente uma dica de que esse tipo de preocupação é bobagem. Querer ser melhor, querer ser maior, né? Querer estar em posições acima dos outros, estamos perdendo tempo nessa preciosa oportunidade da nossa encarnação. Nós viemos aqui para aprender e somos colocados diante das lições que a gente precisa aprender. Se eu, na minha vida, encontro sempre pessoas duronas, mal educadas, chefes duros que não ouvem, né? Vivo num país onde a ditadura impera e eu não consigo me expressar, nada disso é por acaso. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações e encontrar a nossa liberdade, que é a nossa liberdade interior, nos posicionarmos amorosamente. A história da humanidade já provou que revoltas, guerras, brigas, confusões, em nada não faz a gente caminhar, só cria mais confusão, né? A verdadeira energia da inteligência suprema é uma energia de amor. Então nós estamos aí caindo sempre no mesmo erro, repetindo nosso ano na escola primária, aí, no ensino fundamental, porque nos recusamos a perceber que a verdadeira energia, a verdadeira arma que nós temos é o amor. É o amor, daí que nessa sublimidade do amor e das virtudes que a gente vai poder ter autoridade, que a gente vai poder modificar as coisas, que a gente vai poder, em qualquer lugar onde a gente chegue, né, ajudar a estabelecer uma nova ordem às coisas, só desta forma. E por que a gente é tão cabeçudo, né? A gente repete ano pra caramba porque a gente é muito cabeçudo, a gente é muito orgulhoso e acha que tá certo, a gente quer ter razão, a gente não quer ser feliz, a gente não quer ceder, não é? E os espíritos, os espíritos inferiores, principalmente, eles ficam perto da gente. Né? Os espíritos bons se aproximam de nós para nos ajudar a mudar e a rever nossos conceitos, né? E a tentar mudar nossas atitudes. Essa é uma missão de todos os espíritos bons. E os maus? Os maus ficam do nosso lado porque eles não querem ver que a gente... Eles querem que as pessoas continuem como estão. Né? Eles querem que a gente caia sempre para ficar igual a eles, infelizes. Né? Muitas vezes porque eles se sentem envergonhados de não conseguir superar isso, é que eles vão e vêm e ficam
nos inspirando, e como essa é a nossa natureza, neste momento, no plano, né, na escala dos mundos, aí, dos espíritos, nós somos inferiores, eles batem na nossa inferioridade, aguçam esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo. Então, é importante entender o que acontece no mundo espiritual, porque afeta diretamente a gente que está aqui, neste mundo. Não são só as coisas que eu penso. Às vezes o que eu acho que estou pensando não sou eu. Eu estou sendo influenciado, estou aceitando. Eu tenho meu livre-arbítrio, mas eu estou aceitando essas ideias, essas sugestões, né? Essa ascendência acaba sendo irresistível para a gente, essa ruim, porque nós somos inferiores. Os espíritos, eles são de diferentes ordens, de acordo exatamente com esse progresso que eles têm, né? Eles se aproximam um dos outros segundo a semelhança ou a divergência dos sentimentos dele. Quando ele falou ali de simpatia é aquilo, você se afina com pessoas, são as ideias, os espíritos também se afinam. Eles se reúnem por afinidade e formam grupos ou famílias. Eles têm o mesmo propósito, os bons de fazer o bem, os maus de fazer com que a gente continue como está. Numa cidade, por exemplo, né, como nós aqui, quando eles dizem que aqui é o espelho, a gente pode comparar. Convivem pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, o bem convive com o mal. A gente se encontra, mas não necessariamente se esbarra, mas não necessariamente está ali. Os espíritos chegam a falar o seguinte: o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Está tudo aí. No mundo dos espíritos também está tudo aí. Está o bem, está o mal. O objetivo de cada um é que é diferente. E esses espíritos, eles têm... Como é que é o acesso dele? Os bons, como o Cléber estava falando, eles podem ir a qualquer lugar. Eles têm o universo inteiro. Eles se comunicam através do pensamento. E a qualquer lugar, eles não precisam de palavras, né? Então eles podem ir aonde eles quiserem. Já os inferiores, eles já têm restrições. Eles não podem ir nessas regiões onde estão os bons espíritos, porque senão eles levariam a perturbação, né, dos vícios, das paixões para esses locais. Então, os espíritos inferiores, eles têm uma restrição para eles se locomoverem. Normalmente, eles estão mais ligados aos planetas onde eles foram encarnados ali, né? Por isso a atmosfera da Terra é uma atmosfera tão densa, porque os espíritos que estão, né, no mundo espiritual ligados à atmosfera da Terra são espíritos inferiores, com todos os seus vícios, todas as suas paixões. Claro que aqui também vem espíritos um pouco mais elevados, vem espíritos que vêm com essa missão de ajudar, mas a atmosfera no todo, ela é uma coisa meio pesada, é muito densa, né? Os inferiores, eles se comprazem em nos levar ao mal, né, porque eles têm um despeito. E eles, quanto eles puderem, eles vão querer nos impedir, né, de atingir esse bem supremo. E eles se comunicam, eles se veem e se compreendem. Isso que eu falei, eles se comunicam pelo pensamento, pelo fluido universal que estabelece essa comunicação constante, inclusive entre os mundos. Os espíritos não podem dissimular seus pensamentos. Para eles, tudo está descoberto. Eles não têm esse véu que nós temos, que eu posso estar olhando para um de vocês, né, tá sorrindo e por dentro, né, estou pensando as maiores atrocidades. Os espíritos não têm isso. E como espíritos também vêm a nós, e o que a gente realmente está pensando, né? Então a gente também não pode se esconder. Mas fulano é tão bonzinho, como é que ele pode ter uma influência má, né? Como é que a companhia espiritual dele pode ser má se ele é tão bom? Senão que ele não é tão bom, ele só aparenta. O que ele está chamando para ele, a simpatia e a harmonia, né, que ele está ali, são com os espíritos daquela forma. Né? Às vezes, entre a gente também acontece isso, né? Está na torcida para que o outro, né? Um grupo de alunos que é expulso de uma sala, fez uma bagunça, chamado na
Um não fica satisfeito quando não vê todo mundo se dar mal, né? Não fica satisfeito em ser o único a ser chamado. Ah, mas fulano também estava. Ah, mas ele também faz isso. Um colou na prova, diz professor, eu colei, mas fulano também. Então é isso, querer puxar, né? A turma fica toda junto. Então a turma que a gente se reúne, normalmente não é uma turma muito boa. Isso é uma coisa para a gente pensar. O quão a gente se deixa influenciar. Por isso é importante a gente se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, a gente sabe a quantas a gente anda. Então a gente tem uma capacidade, a gente clareia mais a nossa mente para escolher as companhias, tanto as que estão dos encarnados, quanto a dos desencarnados que estão à nossa volta. Os espíritos, eles podem se distanciar uns dos outros, mas eles sempre se veem. E alguns espíritos podem tornar-se invisíveis para os outros se eles julgam útil fazê-lo. Como é que eles sabem? Como é que um espírito distingue o outro? Não tem corpo, mas eles têm o perispírito. É o perispírito de cada um que o torna uma individualidade, né? Então, os espíritos podem se reconhecer porque eles têm o perispírito. E eles se reconhecem. A gente, quando, né, os espíritos conviveram juntos, se reconhecem na espiritualidade? Sim, porque nós na nossa vida passada, né, a gente a vê como um livro, e a gente tira esse véu do esquecimento, e a gente pode ver melhor, né, entender e saber que encontrou, conheceu, que não conheceu. A alma, mas no entanto é o seguinte, a alma, ao deixar o corpo físico, nem sempre vê os entes queridos imediatamente. É necessário algum tempo para reconhecer o seu estado, saber que ela não está mais encarnada e sacudir o véu material. Então, logo a gente já fantasia, né? A gente já imagina que a gente vai encontrar todos que a gente ama e que isso vai ser maravilhoso, né? E a gente ouviu falar aqui que os espíritos afins, os espíritos, né, formam grandes famílias e caminham juntos, mas não é bem assim. Existem algumas hipóteses de acontecimento. Isso depende do que a gente está fazendo aqui agora, né? Primeiro, o justo, ele é recebido como um irmão bem amado e longamente esperado. Ele vai conseguir muito mais facilmente encontrar aqueles que ele ama. Os espíritos maus ficam satisfeitos quando outros espíritos inferiores chegam para se juntar ao grupo dele. A turma dele aumenta. Mas esses espíritos inferiores, ao chegar à espiritualidade, eles também vão encontrar os seus entes queridos? Não. A sintonia deles ainda não está. Eles não estão preparados para encontrar aqueles, eles não conseguem ver aqueles, mesmo que eles possam se aproximar. Eles não conseguem ver, porque eles estão imbuídos daquilo. Então eles vão encontrar a turma deles lá do outro lado. Os parentes e amigos vão ao encontro quando nós deixamos a Terra, se a gente conseguiu assim, escapar dos perigos do caminho, vencer as nossas provas. Não é que a gente tem que ser super-herói, mas se a gente teve um real esforço, se a gente quis melhorar, se a gente tentou, se a gente fez por onde se modificar, se conhecer, né, e superar as suas próprias inferioridades, eles vão nos receber como depois de uma longa viagem, alegres, contentes pelo nosso êxito, como nós, né, quando alguém passa numa prova, quando alguém arruma um emprego, a gente não fica contente, não vai celebrar, nós adoramos celebrar, também é assim. Também é assim no mundo espiritual. E olha que grande consolação é essa, né? Saber que a gente tem um reconhecimento, né? Parece que o mundo espiritual está reconhecendo todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação no caminho do bem. Agora, já aqueles que... eu não gosto dessa palavra castigo, apesar de algumas vezes ela aparecer, né? E os que foram maus, os que quiseram só ter sucesso aqui, tiveram nessa sintonia, né, material, tiveram aguçando as suas paixões em vez de tentar superá-las, esses não vão encontrar seus entes queridos e ele não funciona às vezes como um castigo, só quando ele realmente conseguir ver, né, quando ele conseguir sacar, poxa, eu estou errado, né, essa turma não me serve, não é por aí. Quando bater o arrependimento,
é que ele vai ter essa oportunidade, porque os espíritos amigos, os espíritos estão sempre por perto, mas a pessoa não consegue ver, o espírito não consegue ver aquilo de tão enraizado que ele está na sua própria loucura, né? Porque a gente se deixar levar por paixões tão acirradamente, cultivar o ódio, o egoísmo, só pode ser um momento de loucura, porque quando a gente começa a entender todo esse mecanismo e que só depende da gente ir para frente, caminhar mais rápido, e a gente não faz isso, não dá para entender. Por isso é tão bom a gente poder estar sempre estudando a doutrina, estar sempre podendo se conscientizar da força que a gente tem. Força enquanto espírito mortal, de não ceder às influenciações, de tentar realmente com afinco, né, se modificar. Porque mesmo os espíritos bons, né, se um está mais adiantado e marcha mais rápido, o outro, que é um grande afeto dele, anda mais devagar, marcha mais devagar, é mais preguiçoso, como eles chamam aqui, eles não vão poder caminhar juntos. Eles podem se ver, mas eles não vão poder caminhar juntos. Só quando eles estiverem no mesmo nível, caminhando ombro a ombro, lado a lado, é que eles podem ficar juntos nessas famílias que a gente vê, né, que a gente aprende no Espiritismo que elas existem. Né, eles têm que ter uma igualdade na perfeição para que eles consigam caminhar juntos. Então nós aqui, quando a gente começa a aprender, né, e a gente vê isso, que depois que os afetos, a gente nunca se separa também, nossas verdadeiras afeições são eternas, isso dá um consolo, a gente até relaxa, né? Poxa, não vou me separar. É uma separação momentânea. Correto, é uma separação momentânea. Mas nós temos sempre que estar em atividade, produtivos, tentando melhorar, sempre nessa coisa de olhar para dentro, olhar para fora, tentar tornar o mundo onde a gente está, né, também um pouco melhor, olhar para o semelhante, olhar para a gente mesmo, ser verdadeiro e buscar dentro da gente essa essência, porque a consciência de Deus está dentro de nós. Esse embate deve ser diário. Esse embate se dá a todo instante, para que a gente realmente possa, quando a gente chegar na espiritualidade, não se decepcionar, né? Porque às vezes ele vai dizer, eu pensava que era assim, mas se eu só li o que eu quis ver, só tive olhos para ver aquilo que me interessava, se eu estava dominado pelos meus interesses pessoais ao estudar, né? Pelo meu egoísmo, se eu não abrir os olhos verdadeiramente, eu vou me iludir. E, claro, vou me decepcionar. A culpa é da doutrina? Não. É nossa responsabilidade, porque a gente quis assim. Nós caminhamos a passos pequenininhos, né? Todos os espíritos simples e ignorantes, até a gente chegar à perfeição, e a gente se ilude muito pelo caminho. A gente se perde muito, porque essas ofertas de facilidade, de magia, de milagres, né, nos seduzem demais. A gente acha que a gente devia estar de férias a vida inteira. Quem não gostaria de nascer numa família, né, num lugar, e ficasse de férias a vida toda, só fazendo o que gosta? A gente tem essa ilusão de que isso era perfeito, ter dinheiro, ter amigo e não fazer nada. Isso pra gente é o nosso ideal de perfeição. Não sei onde a gente aprendeu isso, mas está na hora de desaprender, porque a gente insistentemente vê que é trabalho, trabalho, trabalho constante. No 2014 não vai ser diferente. Nós é que temos que ser diferentes, para que coisas diferentes aconteçam. Mas é muito bom quando a gente estuda e que a gente também começa a pensar assim, poxa, eu tinha um medão danado do ano novo, porque é aquilo que começa, se descortina, e eu não sei no que vai dar. Né? Então aquilo dá um medão do desconhecido. Se eu estudo, se eu sei qual é a minha destinação, eu também sei que 2014, ou amanhã, ou hoje, depois que eu sair daqui, só acontecerão coisas para o meu aprendizado. E eu tenho capacidade de enfrentá-las, porque senão elas não aconteceriam. Então eu sou forte o suficiente e que venham as minhas provas, né, os meus aprendizados, porque se conseguirmos nos manter harmonizados, serenos, confiantes nessa inteligência suprema, nós vamos conseguir galgar
A gente tem que transformar as pedras do nosso caminho na escada, né? Se eu sei que existe o céu, que essa perfeição toda existe, que está dentro de mim, não é um local, né, restrito, mas eu posso alcançar isso, não é porque eu estou num planeta de provas e expiações, porque tem essa atmosfera densa do meu lado, porque tem tudo isso que eu vejo por aí, que me parece injusto, que eu não posso sair vitoriosa e ter a paz e a felicidade que eu almejo nesse plano. Eu nem sei como é que é ser feliz de verdade, vocês sabem? A gente não sabe. O que esses espíritos aí superiores têm, o que dizem é que eles são cada vez mais coletivos, que eles sentem, que eles veem, que eles... Aí deve ser maravilhoso, mas não, a gente não tem capacidade de entender. Agora, a felicidade que a gente imagina, que a gente quer alcançar, essa para a gente já é maravilhosa. Então, nós já temos condições de alcançar essa que a gente imagina. De se manter sereno e atento para que a gente não sofra, para a gente escolher qual é o lado da espiritualidade, quais são os espíritos que a gente vai ouvir. Eu vou dar ouvidos a quem? Eu descobri que realmente eu sou muito invejoso, eu sou apegado à matéria, eu acho que isso tudo, mas também já entendi que eu preciso me livrar disso. Somos todos irmãos, estamos todos lutando aqui pela mesma coisa, cada um do melhor jeito que sabe, porque se a gente soubesse fazer melhor, faria. Nós estamos fazendo do jeito que a gente sabe. E se eu estou apegada a tudo, primeira coisa, a gente tem muito apego ao material, né? Primeira coisa a gente pensar, quando eu voltar para minha casa, que é espiritual, eu não vou levar nada disso. Eu não vou levar nada disso. Nem o meu maior tesouro. E como a gente tem notícias do mundo espiritual, quantos espíritos ficam séculos para nós, né? Querendo guardar um tesouro, preocupado com a casa, quem vai ficar na casa. Isso não é preocupação de espírito. Isso é preocupação de quem está aqui. E também nem deveria ser tanto se você trabalha a sua confiança. E eu sem corpo, cheio de vícios. Não sei se alguma vez vocês já se perguntaram isso, né? Quem fuma, quem, sei lá, tem os seus vícios aí. Enquanto eu tenho corpo, ainda posso ir atrás. Vou arrumar dinheiro, vou roubar, sei lá o que eu vou fazer, eu posso arrumar aquilo que me domina. Agora, quando eu não tiver mais corpo, eu não tenho como correr atrás disso. Mas eu vou ficar agarrado aqui, não vou? Vou, porque eu vou querer a mesma coisa. Porque até eu perceber, se meu grau de inferioridade for assim, e até eu perceber que eu não tenho corpo, que eu tenho que seguir em frente e deixar isso, quanto sofrimento. E por que a gente está falando isso aqui agora? É para todo mundo ficar desanimado? Não, é exatamente para a gente assumir que amanhã, hoje, será como eu construí. Se eu tenho acesso à verdade, se eu sei que as coisas se dão dessa forma, só cabe a mim modificar, só cabe a mim ser diferente. E por que não? Não é? Por que não? Porque eu quero ter afeições verdadeiras. As afeições que a gente tem aqui na Terra, elas são eternas, desde que elas sejam espirituais. Interesses materiais, causas físicas, isso tudo acaba quando acaba a nossa vida material. Agora, aquilo que é verdadeiro é eterno. Olha só o peso que tem isso. É eterno. Então, cabe a gente escolher qual será o nosso futuro. Se a gente vai demorar muito para chegar nesse céu, se a gente vai demorar pouco para chegar nesse céu, se a gente vai ficar sofrendo, se sentindo humilhado ao chegar na espiritualidade, ou a gente vai compreender que não é assim. Porque às vezes o espírito aqui, eles têm animosidades, mas quando eles chegam lá com o véu do esquecimento, né, esse véu do esquecimento, ele vê quão bobo foi aquilo. Como as crianças, né, que brigam na escola, depois quando se vê adulto, vê que aquela briga não tinha o menor sentido. Meninas que brigam muito por causa de namorado, né, uma parte falar com a outra, porque roubou o namorado, porque não sei o que lá. Depois, na sua fase adulta, que a razão já está mais no comando, a pessoa vê que aquilo era uma bobagem. E pronto, esqueceu. Mas existem espíritos que guardam essa animosidade e ainda na espiritualidade vão querer perseguir, se vingar,
Então, qual é a melhor maneira da gente estar livre dessas ameaças que parecem que estão a cair sobre a nossa cabeça neste mundo e no outro? Né? Porque neste também, o país, aí todo mundo tem milhões de coisas para reclamar do país, etc. Se modifica e sai fora. Se a sua sintonia não for mais essa, você não vai viver com isso. Então, está incomodado, a gente está incomodado com a gente, com o outro, com a situação, com o planeta. Vamos nos modificar para sair fora e para lugares melhores, porque eles existem. E a gente vai continuar ajudando a quem a gente tinha afeto, a quem a gente gosta, que ficou para trás, que está lá preguiçoso, ou está lá resistente, querendo, não, eu estou certo, é isso que vale. A gente vai seguir o nosso caminho e sempre que a gente puder, a gente vai ajudar, porque a gente vai estar cada vez mais imbuído do bem. E aquele que for renitente no erro, vai ficar cada vez pior a situação para ele, até que ele se toque. Ai, meu Deus, peça um arrego, eu não aguento mais isso, eu preciso ser diferente, me ajuda. A ajuda vai vir. Neste momento, a ajuda vai vir. Nenhum espírito está desamparado. Por mais que ele, ao desencarnar, vá para a turma dele lá e vá achar que está sendo o grande, né, querendo atrapalhar os outros, estando no mal, ele pode até achar isso, mas vai chegar um momento, porque a luz ele não consegue nem ver. Se ele chegar perto de alguma luz, aquilo ofusca ele, porque ele está nas trevas, né? Ele está na ausência de luz. Mas um momento ele vai cansar, ele vai pedir, e toda ajuda virá. Como para nós, se hoje a gente se determina, olha, eu quero continuar, eu sei que eu sou teimosa, Bessa, mas me ajuda a largar minha teimosia. Eu sei que eu sou invejoso, eu sei que eu sou inferior, que eu sou fraco, somos tudo isso. Me ajuda a trabalhar essas coisas que estão, né, me atrapalhando, me incomodando, doendo dentro de mim, a ajuda virá. E assim que a gente conseguir subir um passinho, aquilo desaparece. Não mais precisamos daquelas provas, precisaremos de outras, mas não daquelas, né? Vamos dar uma descansada, talvez, né? Relaxei, eu consegui, está ótimo, mas a luta vai continuar, meus irmãos. Então, o meu desejo, né, para 2014, para todos nós, é de muita luta, de muitas vitórias, mesmo que elas possam não ser para ninguém, ninguém vai perceber que você mudou, porque vai continuar gordinho, não vai para academia, não vai comprar casa nenhuma, mas a verdadeira mudança que importa, mas se você for mais tolerante, mais amoroso, ganhou o seu ano, ganhou a sua existência na Terra. Eu acho que é isso que mais importa, né? E aí, para encerrar, eu vou até ler Está até ali naquele amai ao próximo, né, como a si mesmo, número 10. Amai muito para serdes amados. Espera aí. Agora já me perdi de onde começa ali. Amar muito para serdes amados. Tão justo é esse pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro, e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Então, está aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo para a gente, eu posso me espiritualizar aqui. Desapego é a palavra. A gente tem que se desapegar de tantas e tantas coisas aprendidas em várias encarnações que nos mantêm presos, prisioneiros. Nós somos prisioneiros com as grades abertas.
Nós é que não ousamos sair. Não tem nenhuma grade fechada. E à medida em que a gente conhece isso aqui, mais ainda as portas se abrem. Só que a gente não dá os passos que só cabe a gente. Então, meus irmãos, que a gente aprenda que o amor é o caminho, que as grades estão abertas e que a gente possa ter a ousadia, a coragem de pedir ajuda para os nossos amigos espirituais, porque nunca estamos sozinhos, e seguir em frente. Uma boa semana para todos, de muita luta aí. Obrigada.